Bom dia, bom dia Espírito Santo, bom dia povo de Deus. Mais uma manhã estamos aqui novamente para meditarmos na palavra do Senhor. Já começamos esta manhã, já começamos este pão diário, agradecendo ao Senhor, pois Ele nos concedeu deitar, dormir e acordar. Estamos com vida, em gratidão ao Senhor, por este novo amanhecer. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor e toda adoração. Aleluia. E nesta manhã vamos juntos meditar na palavra do Senhor, o nosso pãozinho diário que está hoje no livro de Efésios, capítulo 4, os versículos são do 22 ao 32, que vai falar sobre a nova vida em Cristo. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renovais no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furteis mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que de graça aos que a ouvem. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Louvado seja Deus. Olha os conselhos de Paulo. Aleluia, hoje é para nós esse conselho, para cada um que está ouvindo esta mensagem hoje. Deus não está olhando para o que você foi, o que nós fomos no passado. Hoje nós temos uma nova vida em Cristo. E você que ainda não tem uma nova vida e ainda se encontra, cheio de raiva, de ódio, de mágoa, de ira, não tem um emprego, está vivendo uma vida de escassez. O Senhor Jesus te convida hoje a você viver uma nova vida em Cristo. Aleluia! É tão bom quando nascemos de novo, da água e do Espírito, ter uma nova vida em Cristo. Agora uma vida próspera, sem ira, sem mágoa, sem contenda. Deixa o velho homem, mortifica o velho homem. Você já nasceu de novo? Se você não nasceu de novo, procure nascer de novo em Cristo. Olha os conselhos para nós hoje. Deixa a ira, não peque, não deixe o sol se pôr sobre a ira. Não é bom. Mesmo que a gente se ire, porque ninguém não está isento de não irar, Tem aqui, irai-vos e não pequeis. Por quê? Porque Paulo sabia, como Cristo sabe hoje que nós iramos. Mas ele fala assim, não ponha o sol sobre a vossa ira. No Salmos 4 está, irai-vos e não pequeis. Porque muitas das vezes, quando a gente se ira, a gente quer logo tomar uma atitude. Quem é colérico sabe. Às vezes a pessoa se ira, mas tem aquela natureza de se calar, esperar o momento certo para falar,
Porque se nós falarmos na hora da ira, vai causar contendas. E não é isso que o Senhor Jesus quer para a nossa vida, para a nossa família. Mas hoje, eu creio que o Espírito Santo está trabalhando em nossa mente, em nossa vida, e nos trazendo um tempo novo, nos trazendo uma natureza nova. Afinal, foi o Senhor que nos formou no ventre da nossa mãe. Ele sabe aonde nós precisamos ser sarados, aonde nós precisamos ser moldados. Vamos deixar a nossa natureza pecaminosa nas mãos do Senhor, porque Ele sabe moldar. Vamos pedir ao Espírito Santo para limpar nossa mente, o nosso coração. Não dê lugar à ira. Outro dia eu passei por uma situação assim, que quando eu soube, eu já queria tomar atitude na hora, mas eu respirei. Falei, meu Deus, me ajuda, meu Pai. Comecei a clamar, comecei a orar na minha mente, pedi ao Espírito Santo para me controlar, porque na hora da ira você, dá aquela vontade de você agir no impulso. E quando nós agimos no impulso, nós falamos o que não é para falar, de um tom que não é para sair. Então vamos acalmar. Se for possível, nem fale nada. Deixa a ira, a vingança a Deus pertence. E quando Deus ele vem com justiça em nossas causas, Ele age de uma forma a qual nós não vamos ter culpa nenhuma. E às vezes nós até falamos demais, e quando acontece de Deus se vingar, de Deus mandar justiça, às vezes as pessoas falam, foi porque fulano desejou o mal. E quando nós nos calamos e deixamos Deus trabalhar, Ele trabalha de uma forma tão especial que não precisa ninguém falar nada. O próprio Espírito Santo, Ele trata conosco e Ele nos explica tudo. Por que nós estamos passando por tal situação. Então, nosso dever é amar ao nosso próximo. E quem é nosso próximo? É aquele que está longe de nós? Não! Já começa dentro do nosso convívio, dentro do nosso lar. É aquele que está barrando conosco todos os dias. É o nosso pai, é a nossa mãe, é os nossos irmãos, é o nosso esposo, é a esposa. É esse que é o nosso próximo, é os nossos irmãos. Às vezes, a gente trata bem, respeita, não se irrita com aquele que está lá fora. Mas dentro do nosso lar, às vezes nos irritamos. Não usamos da paciência. Não nos apegamos nesse versículo. Não deixa a ira se pôr. Quando ninguém nos está isento de nos se irar. Quando se irá com o esposo, não vai dormir, não vire o rosto, não dê as costas, irado, porque Deus não se agrada de tal atitude. Enquanto nós dormimos, aquele mal vai enraizando, e depois que ele enraiza, para arrancar, às vezes dói. Eu costumo trazer as comparações, fazer as comparações, porque Jesus, quando pregava com parábolas, para que as pessoas entendessem. E eu sempre me lembro, quando a gente trabalhava ali na roça de cenoura, e nascia aqueles capim que eles enraizavam muito, assim, por debaixo da terra, a terra estava fofa, por causa que era preparado, toda aquela preparação, fazia aquela preparação na terra para plantar a cenoura, e ali quem nascia primeiro eram os capins, aqueles matos que enraizava tanto por baixo. Aí a gente, para camuflar, a gente ia lá com a faca bem afiada, cortava assim, só, por cima, quase por cima da terra, para ele não ter vida para matar a cenoura. Depois nasciam outros, ou até aquele brotava, mas até ele brotar a cenoura já ganhava, consistência ali, já estava maiorzinha. E quantas vezes a gente pegava
e puxava. Quando a gente puxava, vinha vários pés de cenoura. Aí às vezes era obrigada a gente replantar, né? Quantas vezes, né, meu pai fazia isso? Uma ia arrancando o capim e outra ia replantando. Ou então a gente mesmo já na hora ali fazia um buraco ali e replantava. Algumas sobreviviam, outras não tinham esse prazer de sobreviver. Muitas cenouras, né, pés de cenoura, perdia. E assim, trazendo para a nossa vida, o nosso ser, o nosso cotidiano, assim é a ira quando a gente deixa ela enraizar. Você dorme noites e noites com aquela ira, aquela mágoa, aquele ódio, já falou, mas não liberou o perdão. Ele enraiza. E quando você quer tirar, às vezes dá trabalho, dói. Então não vamos deixar o sol se pôr sobre a ira que está dentro de nós, né? Aleluia! Ainda que os olhos humanos, uma pessoa saia ganhando a parada, de que adianta ganhar uma briga com os homens e sair perdendo com Deus. Então, não vamos ganhar a briga com os homens, mas vamos ganhar com Deus. Aleluia! Pois é Ele quem ordena expressamente: deixai a vingança comigo. Ore para que Jesus lhe conceda um coração manso como o dele, e siga mais este conselho de Paulo: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, né? Vamos pedir ao Senhor o fruto do Espírito. Aleluia, o Espírito Santo, para que a gente venha suportar uns aos outros, perdoando uns aos outros. Aleluia. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. Nós queremos sim o perdão de Deus, mas às vezes não queremos perdoar o nosso próximo. E se nós não perdoar o nosso próximo, às vezes tem pessoas que não se perdoam. Ah, eu errei, eu não me perdoo. Meu Deus, misericórdia. Se você não libera perdão nem para você mesmo, como você vai liberar para o teu próximo? E como você quer o perdão de Deus? Né? Eu sempre falo das minhas experiências. Eu tive que lutar, batalhei mesmo no mundo espiritual para amar, para liberar perdão, para que aquela ira, o ódio saísse de dentro de mim. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu não vou dizer que eu não me iro, porque eu sou ser humano, mas eu não consigo carregar mágoa e nem quero. Eu não quero, porque isso não faz bem para a nossa carne. A palavra do Senhor chega a dizer que a raiva, o ódio, apodrece os ossos. Então vamos viver uma vida saudável no nosso corpo físico, no nosso espiritual. Vamos pedir a cura espiritual para dentro do nosso ser. Vamos amar o nosso próximo e perdoar, porque a ira, o ódio não faz mal para o próximo, faz mal para nós mesmos. Às vezes a gente quer destilar um veneno, querendo machucar as pessoas, mas Deus e o seu corpo, né? Além de Deus não se agradar, o seu corpo sente. Amém? Oremos. Pai Celestial, obrigado pelas pessoas que Tu colocaste na minha vida. Ajuda-nos a amar e a perdoar. Amém. Graças a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.